Amém. Glória a Deus. Graça e paz, povo lindo, cheiroso, abençoado de Cristo Jesus. Fique à vontade, na presença do Pai, pode sentar. Que o Espírito Santo possa falar ao seu coração como falou ao meu. A palavra que Deus trouxe ao meu coração nessa noite significa algo que para mim é muito importante. Eu acredito que na vida de muitas pessoas aqui também é. E orando, o Senhor me disse, fale um pouco sobre o verdadeiro significado da felicidade. E é isso que eu gostaria de falar com vocês. Eu não tive, infelizmente, a oportunidade de nascer em um lar cristão, em um lar evangélico, desculpa, mas eu nasci num lar cristão. Da maneira deles, meus pais me conduziram a um caminho que falava do amor de Cristo. E na minha infância, eu lembro que era quase normal, todo sábado, meu pai ouvia uma canção que fala assim, não sei se vocês conhecem, fala Amar como Jesus amou, era de um padre chamado Zezinho, e ele ouvia essa canção. E desde os meus 4 anos, essa canção sempre esteve no meu coração. E uma das letras dessa canção diz que um menino chegou para ele e perguntou, o que é preciso para ser feliz? E é sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês um pouco hoje, porque se nós lermos a Bíblia, em vários versículos, o Senhor fala sobre alguma coisa que o homem precisa fazer para ele ser feliz. Mas em um momento, Cristo Jesus, ele resume tudo isso. E ele traz, de uma forma muito profunda, o sentido da felicidade. Eu queria que você abrisse comigo lá em Mateus, capítulo 5. Vamos ler juntos. Enquanto você abre, eu gostaria de falar algumas coisas. A felicidade para nós que estamos aqui na presença do Senhor não é a mesma que o mundo diz que é felicidade. A felicidade de Deus e a felicidade do mundo são 2 caminhos opostos, são sentidos contrários. O mundo diz que é feliz aquele que tem muito poder, aquele que usufrui dos melhores restaurantes, das viagens, aquele que tem vantagem em todos os aspectos, aquele que conquista mais mulheres, aquele que consegue passar mais noites acordado bebendo. Mas o mundo também não diz, mas ele te apresenta que essa felicidade é temporal, ela vai durar, vai existir, mas ela é momentânea. Associado a isso, depois que aquele êxtase acontece, automaticamente vem uma tristeza profunda. E quantas vezes você que já passou por isso, né, numa roda de amigos, era o contador de piadas, era o brincalhão, e quando você chegava na sua casa, você chorava a noite toda, você não conseguia dormir, você se perguntava, por que eu sinto isso? Quantos de nós que não conhecíamos a Jesus já sentiu isso? Eu já senti. Eu lembro que na minha adolescência, eu era muito magra e eu chorava todos os dias, das 5 da noite às 7 da noite, porque eu era muito magra. E essa era a minha infelicidade. E eu pensava, nossa, eu só estudo, eu não me preocupo com nada, mas todos os dias eu choro. Por quê? Porque existia algo dentro de mim que eu achava que era o que me causava a infelicidade, que era o ser magro, mas era o vazio que estava no meu coração, que me levava àquela tristeza profunda. E Cristo, ele também diz que a felicidade dele leva ao choro, mas é um choro para a presença dele, é um choro voltado para ele, é um choro que quando você sai, você está completo e satisfeito, você está transbordando da essência de Cristo. E aqui, Jesus ele vem trazendo uma série de coisas que é necessário para eu e você ser feliz. Cristo ele diz, quer ser feliz? Aqui está o segredo.
Isso é resumido, porque em toda a Bíblia a gente encontra, como eu falei, mas aqui ele traz tudo o resumo. E esse é um dos primeiros ensinamentos de Cristo, logo depois que ele é batizado, ele passa pelo deserto, ele seleciona, começa a chamar os seus, e a multidão começa a seguir ele começa a ensinar. E uma das primeiras coisas que ele ensina é isso, o segredo da felicidade. O que é ser próspero. E diz assim, no capítulo 5, quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte. Havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram. E ele começou a ensinar-lhes, dizendo: bem-aventurado os pobres de espírito, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os mansos de coração, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando vos insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Alegrai-vos e exultai-vos, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Irmãos, se vocês forem lá no dicionário buscar o significado dessa palavra bem-aventurado, eu vou ler para você alguns que eu encontrei. Diz assim: bem-aventurado é aquele que nesta vida e após a morte desfruta das bem-aventuranças divinas. É aquele que desfruta da felicidade eterna. Pessoa que tem prosperidade. Pessoa feliz. Então, quando Cristo diz aqui, bem-aventurado, é como se ele estivesse dizendo, feliz é, próspero é, abençoado é. Tem uma versão que, ao invés da palavra bem-abençoado, ou bem-aventurado, ele traz abençoado. E o que o Senhor ele vem aqui descrevendo é o que é necessário, quem é feliz, quem é a pessoa realizada, quem é a pessoa próspera. E eu gostaria de falar alguns pontos sobre o significado disso daqui. O primeiro aspecto que Cristo diz é: bem-aventurado os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Deus diz: feliz é quem é pobre de espírito. E quem é o pobre de espírito? Todas as vezes que Jesus fala aqui, a visão é essa. O conceito de Cristo aqui é diferente daquilo que o mundo vai falar. Pobre para o mundo é aquele miserável, aquele que não tem nada, aquele que não tem onde cair morto. Mas para Cristo não. Pobre é aquele que reconhece que é totalmente dependente dele. É aquela pessoa que consegue entender que mesmo ele tendo um carro bom, mesmo ele tendo uma boa casa, mesmo ele usufruindo de coisas boas, se ele tem tudo isso, é porque Deus foi por ele e Deus que levou-o a conquistar. É aquela pessoa que reconhece que nada pode fazer sem Cristo. É aquele que diz, Senhor, Tu és o soberano. É aquele que se prostra e que fala, Tu és o Deus da minha vida. Eu não sou ninguém. Se você consegue ter pobreza de espírito nesse nível, se você saiba, você é uma pessoa feliz. Saiba que o que você faz é porque Jesus é por você. A palavra dele diz, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Se ele não for, nós não iremos. Se ele não mandar, nós não faremos. Tudo que somos, tudo que fazemos é por meio de Cristo. É por ele. Isso é ser feliz. É ter esse coração totalmente inclinado, totalmente dependente. E o que a palavra diz, se você tem isso,
o reino dos céus virá sobre você. O reino dos céus não é comida e nem bebida, a palavra diz que é fome, sede e justiça do Espírito Santo. É isso que virá sobre a sua vida, se você for alguém que tem um coração pobre de espírito, dependente do Pai. Ele diz aqui no capítulo 3, bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Se você falar isso para alguém do mundo, quer ser feliz, chora, ele vai achar que você está com algum problema mental. Mas aqui o sentido de chorar, felizes os que choram, é aquela pessoa que reconhece a sua humanidade, a sua fragilidade, que reconhece que ele é falho, que ele é fraco e que ele precisa do auxílio do Pai para conseguir ser uma pessoa melhor. Não é alguém que diz, olha o que eu sou, olha o que eu fiz, sou eu, mas é alguém que diz, Pai, eu preciso ser um melhor marido, eu preciso ser um melhor filho, eu preciso servir melhor o Senhor, eu não sei, eu sou limitado, eu vou até aqui, mas se o Senhor quiser e puder, me leva além, eu quero ser cada dia melhor para o Senhor. Eu choro aqui, Pai, porque eu não consigo sozinho, porque eu não posso fazer sozinho, mas se o Senhor for comigo, eu serei melhor. E não é para a minha grandeza, é para a grandeza do Teu reino, é para a grandeza do Teu nome. Se você, irmãos, se chorar na presença de Deus, quantas vezes vocês têm experiência, você vai, se rasga, se chora, e aquele choro é um refrigério, você sai dali tão renovado, você sai dali tão transformado, que a sua vida não é outra a não ser um caminho da felicidade. Quem chora diante do Pai, quem reconhece a sua fraqueza, a sua humanidade, desfruta disso daqui, ó, recebe o consolo. Se você precisar chorar, chora. Por um amigo, chora. Mas chora para Deus, porque Ele pode te consolar. E o consolo dele vem, e você vai se tornando cada dia mais feliz. Depois ele diz, bem-aventurado os mansos de coração, pois herdarão a terra. E ser manso de coração, algumas versões diz ser humilde. E a humildade aqui para Cristo é totalmente diferente lá no mundo. O que o mundo nos prega? Nós temos que crescer, ter, passar por cima do outro, tirar vantagem de tudo. O mundo diz isso, conquiste, seja, faça, aconteça. E Cristo diz o quê? É humilde? Desça. O ser tem que vir antes do ter. É isso que o Senhor nos mostra. Seja humilde, reconheça que sem mim nada pode acontecer na sua vida. Seja humilde para reconhecer que você não é melhor que ninguém. Seja humilde para entender que o que Deus faz por você é aquilo que vai te completar, é aquilo que Ele tinha proposto para te fazer feliz. Seja humilde para entender que você vive aquilo que o Senhor preparou para a sua vida. Que Ele faz o melhor, que o melhor dele para você é esse tempo, que outros tempos serão melhores ainda. A humildade que Cristo fala é ter um coração puro, ter um coração voltado para Ele, ter um coração totalmente inclinado para aquilo que a palavra fala. Porque quem for assim, vai herdar a terra. A palavra diz que Deus dá graça aos humildes, mas abate os soberbos. É isso que o Senhor quer, que você seja feliz quando você tenha um coração manso, tenha um coração puro, tenha um coração inclinado para Ele. Desfrute daquilo que Ele proporcionou na sua vida. Muitas vezes, queridos, isso é difícil. Às vezes, você tem a sensação de que pessoas são mais capacitadas ou que pessoas são menos capacitadas que você. E às vezes essas pessoas menos capacitadas, elas estão em uma posição melhor. Mas saiba que o que te faz ser humilde não é o que você faz, é o que você tem no seu coração. Você pode sim servir às vezes como escravo, como o irmão falou, mas Deus vai te exaltar. Isso é ter humildade.
É entender que eu sou, não eu tenho. É entender que Cristo me proporciona a felicidade de ter um coração puro, um coração humilde. No versículo 6, outro ponto que ele diz: feliz é os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Deus diz: tem fome e sede de justiça. O que quer ter fome e sede de justiça? Se você for hoje ver o que significa justiça, justiça significa equilíbrio. E quando Cristo fala ter fome e sede de justiça, é ter equilíbrio. Você que tem mais, reconhecer que aquele que tem menos precisa da sua ajuda. Quando você tem alguém que vem até você e te pede alguma coisa, e você olha e vê que você tem, e você, com todo o coração, de toda a boa vontade, você oferta, você está falando: estou trazendo equilíbrio, você pode ter o que eu tenho. Isso é fome e sede de justiça. É saber, irmão, que se você tem 10 camisas e o seu vizinho só tem uma, você pode dividir com ele. É saber que se a obra do Senhor precisa e Deus tem te saciado, você tem condições de aqui trazer equilíbrio, para que todos nós sejamos pessoas do mesmo nível, tenhamos as mesmas condições. Nós exercemos muito bem isso, graças a Deus, mas que Cristo possa fazer isso cada vez mais ser gerado no nosso coração. Que cada dia mais nós possamos ter fome e sede de justiça, sabe por quê? Quando você tem fome e sede de justiça, Deus só vai te dando. Deus só vai te dando, sabe por quê? Porque Ele sabe que você vai saciando. Você vai saciando e Ele vai aumentando. E você vai saciando e cada dia mais você tem. É para abençoar, para trazer equilíbrio. Que nós possamos ser felizes. Isso é provado, a ciência prova que uma pessoa que consegue ajudar o próximo, que faz uma boa obra, ela tem uma satisfação tão grande, ela se sente alguém útil, alguém, uma pessoa que tem um valor. E isso traz saúde. Saúde para a mente, saúde para o corpo. Quem não se sente bem de ajudar o próximo? Recentemente, vocês viram um caso não sei se foi vereador, eu não me lembro, que uma pessoa foi pedir ajuda e ele chamou e deu um tapa no rosto, aquilo cortou o meu coração. Por que aquela pessoa fez aquilo? Porque ela não é feliz, ela não tem fome e sede de justiça. Mas nós não temos que julgar, nós temos que orar para que Deus possa trazer fome e sede de justiça, para que ela possa ser feliz. Amém? Outro ponto, no versículo 7 diz: feliz os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Lá na oração do Pai Nosso, Jesus volta a dizer isso. O que é misericórdia? Se você perguntar lá no mundo, vai dizer, se você falar: olha, vamos exercer misericórdia com o nosso próximo, ele vai dizer: você é um tolo, você é um bobo. Fez com você, dá o troco na mesma moeda. Faz pior. Vamos armar aí uma arapuca para pegar, para destruir. O que o Cristo faz aqui é falar que a misericórdia é o caminho para a misericórdia. Se você for misericordioso, você terá misericórdia dele. Se você perdoar, você será perdoado. Cristo ele diz assim, feliz não é o que é perdoado, é o que perdoa. Feliz não é aquele que pede desculpa, é aquele que é desculpado. Isso é felicidade. Isso é ter misericórdia. Misericórdia é você fazer aquilo que muitas vezes vai te doer. Muitas vezes vai sangrar dentro de você. Não é fácil, irmãos. Não é fácil você ser insultado, você ser caluniado e você exercer misericórdia. Quantas vezes, a gente é fechado no trânsito, a vontade que dá é de desejar, tomara que faça, que aconteça algo, mas que nós, quando
como cristãos, temos que fazer é: Deus, livra de todo mal e abençoa. Porque quando nós exercemos essa misericórdia, nós somos livres também. Nós somos guardados também. A misericórdia do Pai vem sobre nós. Deus nos ensina a ter misericórdia. No versículo 8, ele diz: feliz são os limpos de coração, pois verão a Deus. O que significa ser limpo de coração? Ser limpo de coração aqui é como se Cristo dissesse: tenha os olhos bons. Olhe para as circunstâncias, para as coisas, para as pessoas e procure celebrar aquilo que é bom. Às vezes é difícil, você olha para alguém e você procura algo ali bom e você não encontra, e você tem que ficar ali olhando até encontrar algo bom. E quando você encontrar, agradeça, celebre, festeje aquilo que é bom naquela pessoa. Às vezes, nós olhamos para o nosso cônjuge, estamos assim, tão cheias que a gente só vê defeito. Você não me ajuda, eu falo com você, você não me ouve. Você só fica sentado, está achando o quê? Mas você já parou para pensar que ele está ali, ele não está num bar? Que ele está ali para te ouvir também, para te ajudar, você que não fala, você que não pede? Nós precisamos ter olhos bons para as pessoas e ser maduros. Aquilo que for útil, vamos levar como ensino. Aquilo que não é, vamos jogar fora. Isso é maturidade. Quando alguém vier falar algo de alguém para você, diz: você vê isso como defeito, mas vamos procurar uma virtude, muda a conversa, começa a falar do que é bom naquela pessoa. Você será feliz se você tiver essa visão de buscar e celebrar aquilo que é bom nas circunstâncias, nas adversidades, inclusive, no que aquilo quer ensinar para você. E no versículo 9, 10, 9 diz: bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Isso é difícil, irmãos. O que é ser pacificador? É levar a paz. Quando alguém vier, você não discute. Quando alguém te atacar, você fica quieto. Ser feliz é ser isso também. É vencer uma guerra, vencer uma batalha, sem precisar entrar nela. É ser pacificador, levar uma palavra de paz. Quantas vezes na nossa família a gente ouve alguns insultos e muitas vezes eu vejo pessoas ficarem quietas. E outros até, são usados e espera aí, você não vai fazer nada? Olha lá, fulano está falando, você é um bobão, vai ficar aí de boca aberta. Mas o que Cristo nos ensina é que feliz é aquele que traz paz. Por quê? Porque esses serão chamados filhos de Deus. Leve a paz. Não entre em guerras, disputas. É melhor nós perdermos uma discussão, mas sairmos com o coração em paz, um coração limpo, do que sairmos com aquele coração amargurado. Eu vou confessar, tem situações que você precisa e quer fazer justiça. Falar: não é bem assim, você está me caluniando, você está me denegrindo, e não é isso, a realidade é outra. Mas nós temos que ser pessoas de paz. Que a nossa língua seja para abençoar e não para amaldiçoar ninguém. Que Deus possa nos curar nesse aspecto, nessa noite, em nome de Jesus. E o último conselho é: felizes os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem e metindo disserem todo mal contra vós por causa da minha causa.
Alegrai-vos e exultai-vos, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Quando nós lemos isso, né, você fala, nossa, Cristo, como que é possível ser feliz sendo insultado, perseguido e mentindo? Mas a palavra diz que é por causa do nome dele. Você vai ser insultado, perseguido. Não é porque você deve e não está pagando. Não é porque você é uma pessoa ruim. É por causa do nome de Cristo Jesus. Isso é ser feliz. Eu creio que muitos aqui já viveu isso na pele. Quando você se batizou, você aceitou Cristo, quantos familiares deixaram de falar com você? Eu me lembro que, quando eu me converti, um tio me chamou na casa dele, e ele me falou assim, olha, você sabe que você está no caminho errado. E eu fui ouvindo. Ele falou, a igreja só tem uma, e eu vou te dar um conselho. Se você batizar de novo, você vai para o inferno. E a partir daquele momento, a minha palavra para ele foi assim, tio, eu ainda não tenho condições de dizer ao Senhor se eu estou no caminho certo ou errado. Eu estava uma semana ou duas que eu estava começando a ir na igreja. Mas eu vou dizer para o Senhor uma coisa, se eu estiver no caminho errado, eu vou ser humilde para voltar para trás. Mas se eu não tiver, eu vou para frente. E a partir daquele momento, essa família começou a excluir a minha família. Existem festas, existem reuniões, e nós somos sempre deixados, sem ser convidados. E isso não é motivo de tristeza para mim, é motivo de alegria, porque Cristo já tinha dito isso. Se você, homem, lá no seu trabalho, por ser fiel à sua esposa, não compactua com aqueles que saem e que são infiéis, saiba que você é uma pessoa feliz. Se você é alguém lá no seu trabalho que quando te chamam e fala, vamos ali, vamos fazer alguma coisa errada, que você sabe que não está nos princípios, e você for caluniado, insultado, você é uma pessoa feliz. Não sou eu que diz isso, é a palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque diz que de você é o reino dos céus. É para você que quer ser feliz, que quer viver plenamente aquilo que Cristo preparou para mim e para você, é para você o reino dos céus. Ele diz, alegrai-vos e sejais imensamente gratos. Exultai, se alegre, porque a vossa recompensa é grande. Queridos, aqui Jesus nos diz que uma pessoa feliz é quem é pobre de espírito. É quem tem um coração puro, é quem é humilde, é aquele que é pacificador, é aquele que não busca a sua justiça, mas a justiça dele. É aquele que é perseguido por causa do nome dele. Isso é ser feliz. E não sou eu que estou falando para você, é Cristo que fala para mim e para você. Então, se você, muitas vezes tem aqueles pensamentos que te levam a pensar que não é feliz, que você não é realizado, que você não tem nada, que o seu tempo passou, que você não chegou a lugar nenhum. Se você alcançar isso aqui, você já cumpriu a sua missão aqui na Terra. Isso é ser feliz, isso é felicidade. Eu tenho entendido que eu não preciso orar para Cristo abençoar o meu caminho, se eu andar no caminho dele, porque o caminho dele já é abençoado. Se você fizer isso, automaticamente você vai desfrutar de toda essa felicidade que ele fala aqui. Quantas vezes, irmãos, nós somos perseguidos, caluniados? É difícil você orar por, né? A palavra diz, ore por aqueles que vos perseguem, que falam mal. É difícil. Mas não é por mim. Uma vez aconteceu uma situação na minha vida, no meu trabalho, e eu fui orar, e eu disse, Senhor, faz uma coisa, ou separa eu, ou separa ela. Essa foi a minha oração. Ou o Senhor tira eu, ou o Senhor tira ela, porque assim não dá. E eu voltei, a situação estava pior ainda. Eu falei, meu Deus, eu orei, parece que a coisa está pior. E eu vim para casa, e no caminho, Jesus veio falando comigo. Ore por ela, mas ore abençoando a vida dela.
E eu cheguei em casa, eu fui para o quarto, eu não conseguia. E eu comecei, tá bom, abençoa fulana, que ela seja feliz. Essas eram as palavras. Mas de repente veio uma força dentro de mim tão grande, e eu orei tanto por essa pessoa. E eu entendi que não sou eu, é o Espírito Santo em mim que consegue cumprir aquilo que é determinado para a minha vida e para a sua vida. Você sozinho não vai conseguir, irmãos, mas se você se lançar, se fortalecer no Espírito, tudo é possível você cumprir com a ajuda do Pai, com a ajuda do Filho e com a ajuda do Espírito Santo. E sabe o que aconteceu? Depois, essa pessoa, passaram-se 2 anos, ela não conseguiu terminar o trabalho dela. E alguém que era responsável por nós veio até mim e disse, você tem muito resultado, você não quer ceder para ela, porque ela tem que mostrar o trabalho dela. Dá aí uma parte do seu trabalho. E quando eu olhava, eu tinha tanta coisa, nem eu tinha percebido. E eu disse, tudo bem, está aqui, eu vou dar para ela isso. Porque eu orei para Deus abençoar ela, Deus me permitiu eu exercer misericórdia sobre a vida dela. E aí eu entendi o que é colocar uma mesa diante do seu inimigo. Não é você ser servido, ele ser humilhado. É ele sentar e você servir. Então, se você for humilhado, se você for insultado, Deus vai te conceder graça. Deus vai colocar uma mesa, vai colocar quem te persegue ali sentado e você vai servir na vida dele. O tempo que passar, irmãos, exerça misericórdia, exerça o que é ser feliz na vida da outra pessoa. E o que eu pergunto para você nessa noite é, qual felicidade você quer? Aquela felicidade que vai passar os outros para trás? Aquela felicidade que vai ser momentânea? Aquela felicidade que vai te preencher por fora? Ou aquela felicidade plena que vem de dentro? Se você deseja essa felicidade, o primeiro passo é submeta-se a Deus. Seja verdadeiro com Ele. Abra o seu coração. Fala, Pai, eu não consigo. Tem coisas dentro de mim, eu sou vaso que ainda está rachado. Eu não sou capaz de eu mesmo me consertar, mas aquele que me criou pode mexer nas minhas estruturas, porque Ele tem sabedoria e poder para isso. Busque a felicidade, busque ter isso aqui que Cristo nos coloca. E saiba que você vai ter uma vida plena. Eu quero finalizar contando, eu vivi isso na minha vida, tenho vivido isso nos últimos 5, 6 anos. Nos meus 3 primeiros anos de casamento, tem aqueles ajustes e eu cobrava muito do Hugo. Eu era uma pessoa que achava que tinha que acontecer e tinha que ser agora. E eu comecei a viver e buscar uma felicidade que eu achava que era no realizar, no conquistar. Eu não tinha tempo para Deus. Eu queria, porque o meu tempo estava passando, eu já casei um pouco velha, viu? Tinha 26 anos, com 3 anos 30. Então eu achava que eu já estava velha e eu tinha que... Eu precisava e eu cobrava muito isso dele. E eu me lembro que uma noite... eu acordei, e o meu coração estava assim, tum, 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 tum. E eu busquei, eu não sentia meus braços, eu não sentia a minha perna. E eu lembro que eu disse assim, Hugo, me leva para o hospital, porque eu estou morrendo. E aí, o Guinho, ele já tinha 2 anos e pouco, ele entendeu. Ele falou assim, mãe, por favor, não morre, não morre, não morre. E nós fomos. E no caminho, quando eu passei ali no viaduto, antes de chegar no Santa Rosa, Deus falou para mim assim, ó, e aí, quando você vai levar uma vida numa boa? Quando você vai desfrutar daquilo que eu tenho para você? E eu fui com aquela palavra no meu coração, e eu lembro que eu cheguei lá, minha pressão estava 22, e a médica dizia assim, você tem que procurar um cardiologista, você está hipertensa. E eu marquei... E direto eu tinha isso, minha pressão subia, eu ia para o hospital passando mal. E eu fui no cardiologista, me mandaram para um psiquiatra, eu fui em tudo quanto é médico. E um dia eu falei, Senhor,
E aquela palavra no meu coração, e até aí, até quando você vai levar... Não, quando você vai levar uma vida numa boa? Quando você vai buscar a minha felicidade? E eu comecei a me lançar. E o Senhor foi gerando dentro de mim isso. Foi gerando satisfação, gratidão. Foi me mostrando que eu dependia dEle, que eu precisava dEle, que era Ele por meio dEle. E depois disso, nunca mais eu tive esses sintomas. Eu fui curada, eu fui transformada. E eu vi, irmãos, um transbordar de Deus na minha vida. Tudo aquilo que eu busquei com a minha força não aconteceu. Mas quando eu me coloquei no caminho, as bênçãos do Senhor começou a surgir na minha vida. E não só bênçãos materiais, não é disso que eu estou falando, mas algo aqui dentro que nada paga, a não ser a presença do Pai. Então busque isso. Seja uma pessoa grata e busque a verdadeira felicidade que só Cristo pode dar. Amém? Nessa noite eu queria orar com você. Eu te convido a abaixar sua cabeça. Que o amor do Pai possa te alcançar aqui. Porque nessa noite o que eu sinto não é que Deus é um culto que Ele quer nos fazer sapatear, mas é um culto que Ele quer nos levar a nos lançar, a nos prostrar para Ele. A buscar cada dia mais a dependência dEle. A buscar a humildade, um coração puro que Ele pode nos dar. Pai, nessa noite, Pai, nós queremos aqui diante do Senhor reconhecer a nossa pequenez, reconhecer que o Senhor é soberano, que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Criador, que somos dependentes de Ti para tudo, Senhor, que não há nada que sozinho que possamos fazer, mas somente com a Tua misericórdia, com a Tua graça e a Tua ajuda. Somos, Senhor, entregues nas Tuas mãos para que o Senhor possa fazer de nós novas pessoas. Dar-nos, Pai, um coração mais humilde, um coração, Senhor, que saiba reconhecer que nós não somos e não temos condições de ir além, mas que o Senhor pode nos levar adiante. Quantas vezes, Senhor, na nossa ignorância, buscamos caminhos que nos conduz à tristeza, à solidão, e achamos que estamos no caminho da felicidade, que somos pessoas que estamos conquistando prosperidade ou bênçãos. A verdadeira prosperidade é a Tua presença, Senhor. A verdadeira paz é pertencer ao Senhor, é ter o Senhor morando dentro de nós. Que o Senhor possa gerar no nosso coração uma pureza, Senhor. Que possamos ser pessoas pacificadoras, que levem a paz. Pessoas que acalentam, pessoas, meu Deus, que traz esperança. Não uma pessoa, Deus, que frustra, que machuca. Sabemos que por sermos humanos, muitas vezes machucamos, mas que sejamos humildes e que possamos, Deus, pedir perdão e ter a Tua misericórdia, exercer misericórdia. Nos satisfaça, Espírito Santo, que possamos entrar na Tua presença e ser satisfeitos plenamente. Nos faça, Senhor, aquilo que o Senhor tem sonhado. Homens e mulheres que vivem o reino, que têm o reino dentro de si. Porque não é, Jesus, o nosso nome, é o Teu reino que está acima de qualquer coisa. Que nessa noite, cada um de nós, possamos sair daqui buscando o Senhor.